E aí, meus queridos, resolve aí? Resolve essa, professor? Bora lá resolver esse exercício básico, exercício de conservação de energia mecânica, dos que é bom, dos que é simples, dos que é clássico. Vamos lá. Olha só o que ele está falando para a gente. Um carrinho é lançado sobre os trilhos de uma montanha russa no ponto A, com a velocidade inicial V0, conforme mostra a figura. As alturas H1, H2 e H3 valem, respectivamente, 20, 5 e 11,5 metros. Desprezando o atrito, determine um menor valor de V0 para que o carrinho consiga chegar até o ponto C. Esse é um exercício que ele precisa que a gente use um pouquinho de lógica aqui para resolver ele, né? De raciocínio lógico. Por quê? Olha, eu quero que o carrinho chegue no ponto C, certo? Mas para esse carrinho chegar aqui no ponto C, ele precisa passar pelo ponto B. Então, a velocidade que ele vai ter aqui no ponto A tem que ser uma velocidade suficiente para fazer ele passar pelo ponto B. Então, se eu não der velocidade que faça ele conseguir chegar ao ponto B para descer de cá e chegar ao ponto C, eu não consigo fazer isso. Então, às vezes, aqui é um exercício de conservação de energia. Eu sei, então, que a energia não vai mudar. Eu venho aqui e igualo a energia do ponto A com o ponto C. Só que, olha só, o ponto C está numa altura menor que o ponto B. Se ele sair aqui com energia de chegar só até o ponto C, ele vai ficar no meio da rampa de B. Então, para você resolver esse exercício, como nós não temos dissipação de energia, nós vamos considerar que a energia mecânica do ponto A tem que ser igual à energia mecânica do ponto B. É um problema de dissipação, sem dissipação, de conservação. Então, toda a energia que ele pegar aqui com a velocidade vai ter que ser suficiente para ele chegar ao ponto B. Depois que ele chegou no ponto B, aí sim ele consegue chegar sem nenhum problema ao ponto C. Então vejam bem, esse ponto C aqui é só uma distração do exercício para você. Na verdade, você vai ter que comparar a energia mecânica entre o ponto A e B. E quando eu olho aqui o ponto A, olha só, qual que é a energia mecânica que a gente tem aqui nesse ponto? Não tem altura em relação aos outros pontos e ele tem velocidade. A energia mecânica da velocidade é a energia cinética. Quando eu olho aqui o ponto B, ele vai ter que passar aqui, assim, no limite, né? Porque eu quero a velocidade mínima. Então, aqui no ponto B, nós vamos considerar que ele vai passar com velocidade quase nula. Então, eu considero velocidade igual a zero. Então, ele não vai ter energia cinética no ponto B. Ele vai chegar aqui, no limite, já parando, aí ele desce para cá. Se não tem energia cinética, só tem potencial gravitacional. Aí a gente vai igualar, então. Qual que é a energia mecânica do ponto A? Energia cinética. Qual que é a energia mecânica do ponto P? Energia potencial gravitacional. Pronto. Então, ó, igualei as energias porque não há dissipação. A energia muda a forma sem mudar o valor. Então, a mesma energia mecânica que eu tenho aqui, eu tenho lá em cima. Energia mecânica que eu tenho no ponto A é cinética, porque ele só tem velocidade. No ponto B é potencial gravitacional, porque ele está passando aqui com a velocidade limite, né? No limite, quase que não dá conta. Então ele está passando praticamente chegando aqui parado e desce, certo? Bom, e para quem não lembra, né? Energia cinética, a equação mv quadrado sobre 2, energia potencial gravitacional, equação mgh. Energia cinética igual a potencial gravitacional, então olha só, mv ao quadrado sobre 2 igual potencial gravitacional, mgh. Olha que coisa legal. Não tem a massa do carrinho, né? Não precisa, ó, tomble, né? Vamos cancelar a massa. Posso simplificá-la aí, né? Então vai ficar assim, a velocidade ao quadrado, que é o V0, né, aqui, ao quadrado sobre 2, é igual à gravidade, que como o nome deu é 10, vezes a altura. Bom, é a altura do ponto B, então eu estou tratando da altura 1. A altura 1 é 20, né? Agora a gente vai fazer, ó. Velocidade inicial ao quadrado é 10 vezes 20 dá 200, vezes 2. Velocidade inicial é igual, ó, quadrado de cá para tirar, vai raiz do outro lado, 200 vezes 2 dá 400,
aquela raizinha clássica, que número que ele vezes ele dá 400, 20 metros por segundo. Prontinho, problema resolvido. Vejam bem, um exercício não muito difícil, que só tinha um pega, né? Ele usava aí o ponto C como uma distração para a gente. Na verdade, eu tinha que ficar atento, né? O que importava era o ponto B. Ele não chega no ponto C se ele não conseguir passar pelo ponto B. Por essa razão, a gente precisou equiparar a energia do ponto A com a energia do ponto B. Certo? Consegui resolver aí? Moleza, né? Agora ficou fácil, não ficou? Então valeu demais.